Ok, ele está dizendo que vai mostrar alguns slides para nós, tá? Ele até fez os slides em português. So I've got the first slide up. Can you see that okay? Yes, we are seeing okay. Very good. So we're going to talk about understanding the limbic arc info boost in 10 easy concepts. Ele está dizendo que é para nós entendermos o Limbic Arc Info Boost, que é o nome do programa, em 10 conceitos fáceis, está aí bem fácil para a gente ver. Ok, go on. The first concept is that consciously you are smart, but subconsciously you are super smart. Ele está lendo o slide, tá, gente? Então, acho que dá para a gente entender bem o que ele está dizendo. Ok? There's the frontal cortex of our brain is where we do most of our conscious thinking. And in that area, we're so smart, we process about 2,000 pieces of information every second. Então, no nosso córtex frontal do cérebro, que é a parte mais nova do nosso cérebro, é onde a gente processa os pensamentos, onde a gente tem a parte cognitiva. Então, conscientemente, nós somos inteligentes e conseguimos fazer um processamento de 2.000 bits por segundo, que são 2.000 informações por segundo. Ok. In this part of our brain is a group of structures that make up what is called the reticular activation system. E nessa parte que está aí, a seta, tem uma parte do cérebro que é chamado de sistema de ativação reticular. The main purpose of this, well, one of the main purposes of this structure is to direct our attention. It focuses our conscious attention on things that are important to us. A principal função dessa parte do cérebro é direcionar nossa atenção, nosso foco para aquilo que é importante para nós, ok? The reason that we need this is because below the level of the reticular activation system, we process over 400 million pieces of information every second. E é importante que tenha esse sistema, porque abaixo dele, que seria na nossa mente subconsciente, nós processamos 400 milhões de informação por segundo. So consciously we are smart, but subconsciously we are super smart. Então, conscientemente nós somos inteligentes, mas subconscientemente nós somos muito mais inteligentes, somos super inteligentes. The second concept is what is information? O próximo conceito que ele vai conversar com a gente é sobre o que é a informação. Information is what is conveyed by an arrangement of things. A informação é, na verdade, um arranjo de coisas. É você conseguir entender aquilo que está sendo mostrado para você. Right now we have an arrangement of things, but in this particular arrangement, they don't convey much information. Então, there isn't much information here. Mesmo que você entenda o que está vendo, nesse slide não tem muita informação para a gente entender. Ok? If we rearrange them, they convey more information. Então, se a gente rearranjar, vai ter muito mais informação para a gente conseguir entender. Ok? And if we wonder what these guys are looking at, there we go. E se você quiser saber o que aqueles caras estavam olhando, é isso aí que eles estavam olhando. Vocês viram que utilizaram as peças que estavam na tela, né? Okay. So it's the same group of things, but because it's arranged differently, it conveys different information. Então, as mesmas coisas que estavam na tela foram utilizadas para dar outras informações. Então, o arranjo mudou a informação da que estava na tela. The third concept is that there are multiple ways to convey the same information.
I can't hear you, Rosangela. All right, okay. Oh, there you are. Now I can hear you. Can you hear me now? Yes, okay. Okay. I mentioned that the third concept is that there are multiple ways to convey the same information. Yes, I told them. You told them, okay, very good. So here is a conveyance of information. Obviously, this is an apple. Então, numa forma fácil da gente olhar para essa informação, a gente vê que é uma maçã, porque é uma maneira de transmitir informação, né? Ok? But I could convey that same information with this image. Essa imagem, a gente também vai transmitir a mesma informação, ok? Or in this way. E dessa forma, é a mesma informação, então estamos transmitindo a mesma informação de 3 formas diferentes, ok? This is Morse code for apple, maca. Esse é um código Morse, né? É o código Morse de escrever maçã através, então, daquele jeito que antigamente se usava para transmitir por sinais, ok? And if we use a computer to convey the information of apple, it would just be a string of ones and zeros. It would be a binary code. Ok, e se a gente for colocar num computador a informação da maçã, vai ser um código binário com vários uns e zeros, porque no computador funciona assim, né? A informação está ou no 1 ou no 0, ok? Concept number 4 is a field is a sphere of influence. Então, o quarto conceito é que um campo é uma esfera de influências. Então, ele vai explicar o que quer dizer esse campo e ser essa esfera de influência. Ok? One common field that we're familiar with is a magnetic field. Então, um campo comum que a gente conhece é o campo magnético. Aí tem um ímã mostrando um campo magnético, que é uma esfera de influência comum que a gente conhece, ok? If this was a weak magnet, it would have a small field or a small sphere of influence. If it were a strong magnet, it would have a large field or a large sphere of influence. Então, se for pequeno, ou se ele for fraco, se o ímã for fraco, vai fazer uma esfera de influência pequena, vai ser, então, um campo pequeno magnético. E se esse ímã for muito forte, ele vai fazer um campo grande, então vai fazer uma esfera de influência grande, ok? The next concept is everything has a field, including you. O outro conceito é que tudo tem um campo, você também, ok? Everything, in other words, everything has a sphere of influence. Então, em outras palavras, tudo tem uma esfera de influência. Okay? All of these fields exist together in what is called the 0-point field. E ele está dizendo que todos esses campos, eles conseguem se encontrar e estarem juntos num campo chamado ponto zero. Seria uma espécie de local onde tudo vai se conectar, ok? So we all exist together along with everything else, and our fields intersect in this place that's called the 0-point field. Então, nesse ponto zero, nesse campo de ponto zero, tudo está conectado, está tudo interferindo uma coisa na outra e tudo ligado nesse campo. Tanto nós quanto todas as coisas que existem no universo, ok? One of the reasons it's called the 0-point field is because if you sum everything in the field, it sums to 0. Uma das razões de ser chamado de ponto zero é que quando você faz a somatória de todos os campos que estão ali, dá 0 na somatória, porque eles se equilibram entre si e vai dar sempre 0, ok?
That means that everything is constrained or opposed in some way by the other things that exist in the 0-point field. Então, isso quer dizer que ou uma coisa está oposta à outra, uma coisa está junto com a outra, mas no total, na hora de somar tudo sempre vai dar zero. Ok. That brings us to the next concept, that fields will impact each other by sharing information. Então, e isso nos leva ao próximo conceito, que os campos, eles se impactam compartilhando informação, ou seja, eles trocam informação entre eles nesse ponto zero, ok? That sharing of information is based on the arrangement of things. In other words, the arrangement of the things in that magnet will carry with it its own information. Então, isso leva, então, a um momento em que essa troca de informações e esse compartilhamento de informações vai depender da forma com que isso está arranjado dentro desse campo. Então, no campo zero, os magnetos, eles estão arranjados de uma forma, criando seus campos e um conseguindo compartilhar com o outro. Ok. The eighth concept is that your body communicates with its outside environment. O próximo conceito é que o seu corpo se comunica com o meio externo. Ok? If we look at the various systems of the body, one system in particular, the acupuncture system, is designed to communicate with the outside environment. E se a gente olhar, então, para os sistemas do corpo, vamos notar que especificamente, que é o sistema que vai, chamado de sistema da acupuntura, ou seria os meridianos, né, da medicina tradicional chinesa, que são potenciais de energia que estão na nossa pele, externando uma comunicação de dentro do corpo com o meio externo. Ok? This is the lung meridian, and along the lung meridian are located acupuncture points. Então, esse aí é o meridiano longo e ele está localizado em vários pontos de acupuntura. Então, os pontos de acupuntura estão sempre ligados com os meridianos, ok? One of the purposes of an acupuncture point is to send and receive energy from the outside environment into the inside environment. Então, uma das funções dos pontos de acupuntura é que eles conseguem receber e enviar informação para o meio. Então, é como se fossem vórtices de energia que recebem e enviam informação. Ok? The ninth concept is that your body runs on information. O próximo conceito é que o nosso corpo funciona através de informação. Ok? We are made up of between 50 and 100 trillion cells. Nosso corpo tem de 50 a 100 trilhões de células. Na verdade, a gente tem essa concentração muito grande de células e ninguém sabe exatamente quantas, mas é entre 50 e 100 trilhões e todas essas células, elas são dadas, né? Elas estão no corpo, mas elas estão cada uma com a sua função em cada tecido, ok? On those cells are situated receptors, and those receptors are tuned to receive specific signals. E na parte de fora da célula, que seriam as membranas celulares, a gente tem os receptores. E esses receptores, eles são capazes de captar o sinal que vem do meio. Ok? The signals are an arrangement of things, and they carry their own information. Então, os sinais, eles são um arranjo de características que vão carregar essas informações. Okay? Concept number 10 is information creates physiological responses.
E a próxima, então, o conceito número 10 é que a informação é que cria as respostas fisiológicas no nosso organismo. Ok? When you saw the picture of the apple on the screen, it may have caused you to salivate. Vendo uma fotografia de uma maçã, provavelmente você pode ter salivado. Okay? That's an example of a piece of information creating a physiological response. Esse é um exemplo que um pedaço de informação pode criar uma resposta fisiológica. Another example would be reading a book. Just looking at the words on the page can create physiological reactions. Então, outra forma de ver isso é ler um livro. Conforme você vai lendo as palavras no livro, você vai criando respostas ao que está sendo lido. Aí, no caso, né, conforme foi lendo, foi ficando mais triste, mais alegre. São respostas fisiológicas ao que está lendo, ok? When we take vitamins, those vitamins are an arrangement of things, and they carry their own information. And that information is key to the reaction that the vitamin will create. Quando você toma uma vitamina, ela também está levando um arranjo de informação própria dele. E esse arranjo de informação vai criar no seu organismo uma resposta também por receber a informação, que vai ser a ação da vitamina no seu corpo, ok? So let's put this all together now and explain it in terms of the limbic arc. Então, ele disse que vai botar tudo isso junto, todos esses conceitos juntos, para poder explicar como que é o limbic arc, ok? We live in our present reality. And in this case, we're showing a woman who's a little bit overweight. That's her present reality. But that's not her destiny. She has a future reality that could be different. Então, nós vivemos numa realidade considerada a realidade atual. E aí, no caso, tem uma senhora que está um pouco acima do peso. Mas, na verdade, não necessariamente essa vai ser a realidade que ela quer. Então, ela está apontando para uma realidade futura, ok? The challenge that we all have, however, are that there are numerous future realities. Então, o nosso grande desafio é que existem várias, inúmeras realidades futuras, ok? So one of her future realities may be a slimmer figure, and one may be a continuation of her present overweight status. Então, nessas realidades futuras, uma pode ser dela ficar mais magra, bonita, e na outra ela pode continuar exatamente como está, ok? These alternatives, the present reality to a future reality, are called future-focused vectors. Então, essas alternativas todas de realidade futura são chamados de vetores focados no futuro. Então, são vetores para o futuro, ok? A vector is something that has two characteristics. It has direction and distance. Então, como está aí, os vetores eles têm duas características, eles têm direção e distância, ok? So you'll notice that these blue pointy things that are our future-focused vectors, some of them take her in the right direction all the way, some take her in the wrong direction, some take her in the right direction, but not quite all the way there. So there are a number of, that's one of our challenges. Então, essas listas vermelhas, esses riscos, azuis, os riscos azuis que tem essa ponta, né, estão demonstrando todos esses, mostrando que alguns vão levar ela na direção certa, até a direção certa, outros podem não chegar até lá, levar para outra direção, e outros ficam pelo meio do caminho, ok? Esse é o nosso desafio.
And the problem is there are an infinite number of future-focused vectors. E o problema é que existe um número infinito desses vetores focados no futuro. Ok? So the question is, which one of those vectors do we choose to take us to our future, our desired future reality? Então a questão é, qual que é o vetor que nós precisamos escolher para encontrar o futuro desejado, ok? Fortunately, that brings us to our first concept, which is consciously we're smart, but subconsciously we're super smart. Então, o bom é que, né, com sorte, né, voltamos ao primeiro slide, mostrando que nós somos conscientemente muito inteligentes, mas subconscientemente somos muito mais inteligentes. Okay? We have created, with the limbic arc, a library of future-focused vectors, and that library exists in the cloud. These are called future-focused vectors. Sometimes they're called info boost ingredients or boost ingredients or virtual items. Então, a vantagem do limbic arc é que eles conseguiram criar esses vetores focados no futuro, todos dentro dessa proposta, que podem ser chamados também de ingredientes de impulso ou itens virtuais, ok? This library consists of an arrangement of things, which brings us to our second concept, which is that information is conveyed by an array. Essa biblioteca desses itens virtuais, mas isso está arranjado, né? Tem um arranjo de coisas dando as informações, o que nos leva lá ao segundo conceito, que é a informação depende de como que é transmitido esse arranjo. Com sorte, né, pela tecnologia, ele conseguiu colocar nessa biblioteca essas informações num arranjo adequado, ok? It also brings us to our third concept, that there are multiple ways to convey the same information. So the arrangement of things, the items that we have in the cloud, in our database, convey information. Então, isso nos leva ao terceiro item, que existem várias maneiras da gente passar e transmitir a informação, e, inclusive, essas informações, elas podem ser transmitidas, né, como vocês viram ali, de uma forma em que a gente pode receber essa informação. Nós vimos que existem várias maneiras. Então, a transmissão da informação, ela pode ser feita de várias formas, ok? Most of these items are convey the information of a nutraceutical or an herb, something you could access in the physical world by taking it, by ingesting it. A maioria desses itens que estão lá nessa biblioteca são ervas ou, né, herbs, que seriam ervas medicinais, que são nutracêuticos, que são coisas que a gente pode também tomar, né, utilizar no mundo material ponderal. A gente tem acesso aqui para tomar tudo isso, ok? Each of these items in the cloud, in our database, has a field. Então, cada um desses itens tem uma esfera de influência, tem um campo, como a gente viu, ok? And just like we have a field and everything else has a field, that field will then influence everything in the 0-point field. Então, como vocês viram que nós temos um campo, todas as coisas têm um campo, essa biblioteca cheia de itens vai estar também tendo esses campos e tudo vai se conectar dentro nesse ponto zero, ok? So the question is, which of those future-focused vectors should we access?
And então, go ahead, Rosangela. A grande questão é qual que é esse vetor focado no futuro lá que a gente quer acessar, ok? To help you determine which ones to use, we've developed what's called the Spark Scan. Para ajudar a determinar qual desses é melhor para você, é que eles desenvolveram essa forma de, que ele chama de Spark Scan, que na verdade é uma forma de escanear a tua energia, né, a tua assinatura energética. Okay? The Spark Scan requires two pieces of real-time information. One is a voice analysis, and the other one is a tactile response. Então, essa captura de informação precisa de entradas biométricas, né? Que é a análise da voz e a resposta cinética, a resposta tátil. Okay? We take that biometric input and we create what is called the spark, and the spark is then used to ignite the algorithm. Então, quando ele pega quando esse sistema pega essas informações biométricas, essa entrada, ele cria uma espécie de catalisador, né, que ele falou ali, ó, tá escrito faísca, então é como se fosse uma faísca, né, por isso que o nome é Spark, e isso vai ativar um algoritmo que está nesse programa, ok? An algorithm is a mathematical formula, and in our case, it processes the future-focused vectors. Então, o algoritmo é uma fórmula matemática que, nesse caso, vai processar os vetores focados no futuro. Okay? The result is a score that is called an outcome ratio, and it gives you an idea of which items are more likely to take you to your desired future reality. Então, a resposta, então, disso, ou o resultado disso, vai ser dar em forma de percentual, quais são os vetores que estão lá, que vão te levar mais próximo da realidade desejada, do que você quer de realidade futura. Ok? So in the case of our woman desiring a slimmer figure, she may find that humic acid, Atlas cedar, and Bifidobacterium bifidum are the three highest scoring future-focused vectors. Então, por isso que quando essa senhora que queria emagrecer fizer esse sistema, provavelmente vai aparecer, e no caso aqui ele mostrou 3 itens, que são itens que vão ajudá-la a emagrecer, como é o ácido humic, o vinagre, né, Atlas cedar é o vinagre, né, de maçã, e bifidobacterium são bactérias boazinhas do microbioma intestinal, ok? Que vão regular o metabolismo, tá? Ok. She would then select those and activate her info boost, and the field effect, through a field effect, that information will then be conveyed to her at a subconscious level where she is super smart. Então, quando ela ativa isso no aplicativo, isso vai fazer, então, o retorno da informação onde mais funciona essa informação, que é no nosso subconsciente, porque lá nós conseguimos processar a informação de uma forma super inteligente, 400 milhões por segundo de informação, ok? This brings us to concept number 7, that fields impact each other by sharing information. Isso nos traz de novo na informação 7, no conceito 7, que os campos eles compartilham informação. And because our bodies are designed to communicate with the outside environment, we easily receive this information. Então, como o nosso corpo se comunica com o meio externo, a gente também consegue receber isoladamente todas essas informações, ok?
And concept 9, our body runs on information. Como nosso corpo funciona através de informação, que é o nosso conceito 9, ok? And concept 10, that information can create in us physiological effects or responses. E esse é o conceito 10, que a informação cria respostas fisiológicas ou uma resposta específica celular em função da informação, ok? Info boosts can be used to improve our health or well-being, but the focus of an info boost is really to improve quality of life. So anything that would improve your life can be enhanced with the info boost. Então, o InfoBoost, ele é para promover saúde, qualidade de vida, mas o que ele acha que é mais importante de tudo é que com o InfoBoost você consegue atingir essa realidade que você quer com uma qualidade muito maior, que é, na verdade, o que ele acha mais importante, é pensar em qualidade de vida mesmo, ok? And that is my last slide. Esse é o último slide dele. Ok, thank you. It was very, very easy to understand that way. I really enjoyed it. Eu disse para ele que muito obrigado, que foi de uma forma muito simples para a gente entender. Eu gostei bastante dessa forma simples para a gente captar como que isso funciona. Talvez seja bastante informação para as pessoas que não estão acostumadas a lidar com a informação, mas realmente eu gostei muito do jeito que ele explicou. Dr. Cook, we have some pre-made, pre-decided questions for you, ok? Okay. Eu estou dizendo que nós temos algumas perguntas para ele que já foram determinadas antes. O André want you to know that we have over 350. He's saying to call everybody because we are going to get to 500. We have now 364. I see that. That's exciting. Yeah. Ele está dizendo que ele viu e está achando muito excitante, muito legal. And he wants you to know that we have Brazilians, Polish, and Germans here. But most of them Excellent. are okay, and everybody likes you a lot here. I think you really give us a concept of tranquility. I think that's the word, but also you are very serious in the work you do, so that's very nice for us. Eu estou dizendo que a gente gosta muito dele, que acha que ele tem essa forma de tranquilidade, mas com muita seriedade, ok? Andrzej, pozdrów ode mnie i od Marylki, doktora z pobytu w Warszawie, jeśli mogę Cię prosić. Dr. Cook, the Boniface is the one in Poland that almost a year ago he started to use the limbic arc, and he had the Parkinson's disease, and he's free of the symptoms of the disease now, and he wants to thank you and to say hello. Well, I'm very gratified to hear that. That's wonderful, and for any contribution I made to that, you're more than welcome. Ele está dizendo que fica muito feliz de ter feito alguma contribuição para que isso tenha acontecido, do Bonifácio ter melhorado, e que ele fica muito feliz de ouvir falar disso também. You know, we have a lot of people that give us the testimonials that they got much better of a lot of symptoms and diseases. We know that this is not supposed to treat or to diagnose anything. We are telling all of them about that. But, you know, people that wants to get in the system, they always have something that
they cannot find a way to resolve in the conventional medicine, so they seek for something else. And one of the special question that everybody's making is that how can we explain everybody that is sick and are suffering, that we have something that can help them, but it's not specific to treat disease. They want to know if you have something easy to say. The emphasis of limbic arc is really to improve quality of life. And it can improve quality of life in many ways. Of course, one of the primary ways is if our health is intact, we have a better quality of life. And really, you don't have to cure a disease to improve someone's quality of life. So Rosangela, what I would say is, if you have had an experience, for example, with Parkinson's disease, it's okay for you to share that experience with someone, but you wouldn't want to say the limbic arc is a cure for Parkinson's. Yes, I understand you perfectly, because I work with some things that we have the same problem. And now with the limbic arc, I think it's something that can give us a much more information together. So I'm very anxious to make an article about my experiences. Someday I'll give you. Ok, eu estou dizendo para o pessoal, eu vou traduzir aqui a nossa história. Então, assim, ó, eu falei para o Dr. Cook que as pessoas que estão sofrendo com doenças, essa foi a pergunta mais comum que apareceu de vocês aqui para ele, é que como vamos explicar e como vamos mostrar e argumentar na hora de apresentar o limbic arc para as pessoas que têm sofrimento, que têm doenças, que estão desacreditadas nos serviços de saúde, e a gente não pode dizer que o limbic arc vai fazer alguma coisa de cura, coisa assim. Como seria a forma de falar sobre isso? E o que ele está dizendo é que uma pessoa que usou o limbic arc e se sente hoje livre de um sintoma ou de um problema, como o caso, né, estava com Parkinson e melhorou, ele pode perfeitamente dar o testemunho dele. Ó, eu usei e melhorei. Mas não pode oferecer o limbic arc como a tábua de salvação para resolver problema de saúde, porque o objetivo, como ele mostrou, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, o que a gente conversou é que mesmo que a pessoa tenha problemas, esteja doente, ele pode melhorar a qualidade de vida doente, que vai ficar menos doente. E quando ele receber as informações e tiver uma resposta celular, agora eu estou explicando da minha forma de ver o que ele falou, tá? Não foi assim que ele disse, mas estou explicando. Mas na hora que a pessoa que tem uma doença autoimune, uma doença gravíssima, como é a esclerose lateral amiotrófica, ou lúpus, ou câncer, como está aqui a pergunta, né? Na hora que uma pessoa tem uma doença grave dessas e a gente coloca informação através deste sistema, e vocês viram que é um sistema fantástico, porque é uma tecnologia de informação, mas que tem uma relação com as pessoas, né? E neste momento em que a pessoa está recebendo informação, vocês viram que as células, elas respondem às informações de fora. Ele mostrou ali. Se vocês quiserem, eu tenho isso de uma outra forma. Eu ensino isso nos meus cursos com referências bibliográficas, trabalho científico e tudo mais. Aqui ele simplificou para todo mundo entender. Mas isso é algo sabido desde 1989, né, que a gente tem certeza que as membranas celulares funcionam como verdadeiros chips de computador. Eles recebem informação e fazem download para dentro da célula. E ele está dizendo exatamente isso. O que nós temos que ter em mente, gente,
é a forma de oferecer esse benefício que é a concessão do direito de uso dessa tecnologia, é melhorar a qualidade de vida. E melhorando a qualidade de vida em pessoas que estão doentes, essas pessoas podem, por resposta celular, também melhorar das doenças, mesmo isso não sendo uma promessa de tratamento ou de cura. Acho que aí ficou bem claro, né, gente? Okay, Dr. Cook, I explained a little bit more what you say, but I couldn't have said it better, Rosangela. Okay. Thank you, Dr. Cook. Everybody wants to thank you for showing things there. And we have another question here. Okay. They are asking about the info boosts that are better for some things or for another things. Do you have some explanation of each one of the info boosts in a place that we can translate for everybody? I would be happy to send you down some information that we could get translated. So let me make a note of that, and I will follow through next week. Wonderful, wonderful. Então, gente, uma das coisas que tinha de perguntas aqui era qual é o ingrediente certo para alguma coisa ou para outra coisa, e ele disse que vai anotar, e a próxima semana ele vai entrar nisso e vai mandar para nós, traduzido, o que são cada um dos ingredientes e para que cada um serve. Olha que legal! Wonderful, thank you very much. That's going to help you a lot. Eu estou agradecendo ele, ok? And the last question, eu vou fazer a última pergunta agora, gente. The last question is not really a question. I think it's just something that they are thinking about and want to tell you. Do you try any, or do you think about having in the app or in the system something that people can see a body and where things are coming inside the body? I think it's something like more to not really, but to have an idea, more like visual idea. Did you ever thought about that? You know, Rosangela, in software we call that eye candy. It's the stuff that you like to see that helps you get the concept. Yes. We haven't considered that yet, but I've made a note. So we'll talk about it and see if there's some way that we could visually represent the process, the field effect that actually takes place between the database in the cloud and the person. Ok. So I have a note. Ok. Então, gente, a pergunta que eu fiz, na verdade, foi uma espécie de ideia, né, que surgiu, se seria possível, se ele já tinha... Now, Rosangela, Ok. I should make it a cautionary note. Just because I've made a note doesn't mean that it'll appear in the software right away. But okay. but we'll keep We you understand informed. that. Okay. We understand that. Very good. Então, ele está dizendo aqui, então, se ele alguma vez pensou em ter a representação visual de uma pessoa recebendo, né? Então, você aperta lá no Infoboost e o item, e aquele item iria atuar em algum lugar no corpo. E se isso teria visual. E aí ele disse que não, eles não tinham pensado nisso. Ele vai fazer também uma anotação e vai ver da possibilidade, vão pensar, talvez, não tem como garantir, mas que ele considera isso como uma coisa assim, meio supérflua, porque não é isso que vai determinar a ação. Ele falou até um jeito que se fala na informática, que seria eye candy, ou seja, doce para os olhos. Então, seria assim, alguma coisa que seria para os olhos, né, como uma visualização,
mas que seria só para olhar mesmo, que não teria nenhum motivo de estar nesse aplicativo para ter uma ação real, né? Mas eu acredito que é isso mesmo que as pessoas estão pensando. Se tivesse uma forma da gente ver as pessoas que não têm muito conhecimento em cima da tecnologia quântica, provavelmente essas pessoas parece que vão enxergar melhor o que está acontecendo, né? É bem a história que o André estava falando, de tem que ver para crer. Mas ele diz que isso é possível de pesquisar, mas não que isso vai aparecer logo aí, ele só vai fazer uma anotação e ver o que é possível, ok? Dr. Cook, I explained and I told them that it's not something that really is important in the process, but you are gonna take a look and see if it's possible to give the eye candy for the people. Okay? Very good. All right. Everybody is asking you if you can give another day for being with us in the next 45 days. Is it possible? Absolutely. Let's just coordinate a time, Andre, and I'm happy to do this. It's always fun to get together, even if it's virtually. Okay, that's fantastic. Eu perguntei para ele se ele poderia nos dar uma outra dessas conferências nos próximos 45 dias. Ele disse que sim, com certeza, que ele gosta muito de estar em contato conosco, mesmo sendo virtualmente, e que é para o André entrar em contato com ele para definir e acertar as agendas. Ok, André? Sua responsabilidade. So, Dr. Cook, can you explain probably in a way more scientific to him, because I think he wants something more in details. Well, hang on just a minute. Ele pediu um pouquinho, eu fiz a pergunta do Cássio, tá? Ele pediu para segurar um pouquinho, que ele já volta. A lot of the science, or a lot of the application behind limbic arc is proprietary, and so that part we don't disclose to anybody. Okay, let me translate that. Okay. Ele está dizendo que exatamente o que o Cássio quer saber é um dos segredos industriais dele, que ele não vai contar porque foi ele que descobriu e ele faz acontecer. Okay, you can tell. But we have a lot of experience with, several years experience with voice analysis and with biometric input and with creating virtual items and connecting all those things through the 0-point field. So it's all based on... Let me translate. Okay. Ele diz que eles têm muita experiência de muitos anos em captar, então, a voz e também eles têm a experiência de ter como captar a informação de todos esses vetores que ele fala, que é uma experiência dele de muito tempo. Então, ele já tem como lidar com tudo isso e levar tudo isso para esse ponto zero. Ele explicou, na verdade, essa história através de algoritmos matemáticos. E dentro da física quântica, a gente fala isso como assinaturas energéticas, que são frequências e vibração própria de cada um. Ok, you can finish. I'm just trying to think how to finish, Rosangela. Okay. I'm not sure that I can satisfy the question, because without getting into proprietary information, it would be difficult to explain exactly how this happens. Okay. I think everybody is going to understand that. Okay. O que o Cássio perguntou foi se teria uma forma de desenhar isso, né? Porque, então, será que tem alguma coisa especial, um aparelho, alguma coisa que fizesse, então,
essa junção das informações no ponto zero, e aí talvez um roteador, ou um provedor, ou coisas desse tipo, e ele disse que toda a tecnologia que ele usa é tecnologia conhecida e de computador e de ciência. Então, mais ou menos dizendo assim, que ele não tem nada que seja extraterrestre, foi isso que eu entendi da intenção dele. É tecnologia, e é tecnologia para a gente utilizar de uma forma que nos dê o benefício da qualidade de vida. E eu acredito que é isso mesmo, né? Eu que estudo muito a ciência das teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida, eu sei o quanto que as teorias quânticas desenvolvem tecnologia para a gente hoje, né? Então, é tudo tecnologia mesmo, eu acredito muito que seja isso. E é claro que o Cássio tem uma experiência maior, porque trabalha nessa área aí de softwares, eu pessoalmente só sei ligar o computador, então eu entendo perfeitamente a necessidade de conhecimento um pouco maior do Cássio. Mas eu não sei, Cássio, se você ficou contente com isso. Eu, em termos de ciência e teoria, eu fico muito tranquila, porque eu já venho estudando isso há muito tempo e eu sei que isso é possível, porque não é só com isso. A gente tem, por exemplo, eu trabalho com florais quânticos e eu tenho uma tecnologia que é também um segredo industrial que colapsa uma onda de informação dentro de um floral, e esse floral passa a informação para a célula, porque a célula recebe informação de fora. Quer dizer, no final das contas, é uma outra forma, mas é tudo dentro da mesma ciência. Então, para mim, isso é muito simples assim, de entender. E talvez é a falta da gente conversar mais sobre isso para que isso fique mais fácil para a gente, entendeu? Mas é tecnologia que nem pega o teu celular na mão. Vamos todo mundo pensar aqui. Você pega o celular, você sabe que no celular você tem uma tecnologia que vai juntar informação lá dentro. Mas ninguém aqui sabe construir celular, pelo menos eu acho que ninguém sabe. Eu não sei fabricar celular, eu só quero apertar o botão e fazer ele funcionar. E eu sei que tem uma tecnologia por trás que faz eu conversar, por exemplo, com a minha filha, que mora lá nos Estados Unidos, na Flórida, imediatamente, eu ligo, imediatamente ela atende, parece que a gente está na mesma sala. Então, para mim, isso é uma forma de ver a tecnologia moderna, né? A gente tem essa possibilidade. Se a gente tem através do celular, a gente tem de outras formas também. Dr. Cook, I just put my opinion here because I work with a kind of flower essences that has a quantum technology that puts information inside of the flower essences. So I told them that for me it's very easy to understand that we have something that works, even if you don't know exactly how it works. That's what I was trying to say, and say that this physics theories and the knowledge and the science now can give us all this technology, so it's very easy, like our mobile, our cell phone. We need a lot of technology everybody uses and doesn't even know how it works, isn't it? That's true. And you know, before we end, let me make one last comment, Rosangela, and that is, please do it. People quite often will ask me, well, how will I know if this is working? I mean, what should I expect when I turn on an info boost? And my answer is usually, it depends on how energetically sensitive you are. People who have experience with energy healing or energy medicine tend to feel the difference more quickly than others. But if you turn on an info boost, I would advise everyone to turn it on for a couple of weeks and then pay attention not to, for example, let's say I turn on the pain info boost and I'm interested in pain relief. Well, you want to pay attention to your pain, but also pay attention to how well you're sleeping or your appetite
You know, are you eating better food, or what about your disposition, or do you seem to be happier? All of those things are indications that your quality of life is improving, and you may not get immediate relief from the pain, but you may see these other incremental improvements in your quality of life. So perfect. So that will be my ending comment. If you want to translate that, I would appreciate it. Ok. Ele disse que vai fazer um último comentário, e o comentário é que muita gente pergunta para ele, afinal, como é que a pessoa que está usando esse sistema sabe que isso está funcionando? E aí ele diz que, primeiro, as pessoas que já estão mais acostumadas a utilizar sistemas de terapias de energia, né? Terapias que trabalham com a melhora da energia, são pessoas que são mais sensíveis, elas estão mais prontas e mais sensíveis para perceber o que elas estão sentindo usando os infoboosts. E tem pessoas que vão demorar mais, porque não tem essa sensibilidade. Mas que como isso foi desenvolvido para a qualidade de vida, e você coloca, por exemplo, para melhorar da dor, aquela pain relief, que é para a diminuir dor, o que ele diz é que avise para as pessoas que estão lá com dor, querendo diminuir dor, que o fato deles usarem esse infoboost por algumas semanas, tem que lembrar que isso não é imediato, isso não é milagre, não aperta o botão e acontece imediatamente, né? Então, ele, algumas semanas utilizando, vai ter uma repercussão na qualidade de vida além da dor. Às vezes a dor não diminui tanto quanto a pessoa gostaria, mas ela melhora a qualidade de sono, ela começa a se alimentar melhor, ela melhora vários aspectos da vida dela, porque está recebendo a informação e está havendo uma resposta. E aos poucos é que as coisas acontecem dentro daquilo que a pessoa precisa. Então, foi mais ou menos isso que ele falou, e eu acredito que seja uma ótima resposta para essas dúvidas que as pessoas têm. Dr. Cook, we thank you very much. I know everybody loved your last comment because they really are very anxious to tell people about what they are going to get from the limbic arc. But I'm sure everybody's going to learn a little bit every time, okay? Excellent. Well, let's do it again. Sure. So do you think you can give us a date, like a Saturday night, and you give to Andrea the date, okay? Sure. I'll coordinate that with him, and we'll then he can get the word out to everyone. Perfect, perfect. Thank you very much. I'm very anxious to know you personally. Well, I'm looking forward to the time when we all fly around the world again. So yes, sure. I'm sure it'll happen. I'm sure sooner than we think. Yes, yes. Well, have a good evening, and thanks again. Thank you. Thank you very much. Thank you, Bye-bye. Doctor. Thank you. Bye-bye. Thanks, Jonathan. Thanks, Andre. Ele está dizendo obrigado para todos vocês, para o André, e ele disse que, eu disse para ele que eu tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente, e ele disse que também gostaria que pudesse todo mundo voltar a se comunicar, né, a voar pelo mundo aí, porque a gente está preso em casa, né, mais ou menos, ele não disse com essas palavras, mas deu a entender isso, né, que todo mundo possa sair e se comunicar novamente.